Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Pode sentar. Vocês estão lembrando dos temas que nós já vimos ou não? Nós começamos com o semeador, depois o amor de Deus, depois pecado. Pecado fui eu acho que repassei esse ensino para vocês, né? Foi eu que pequei. Pecado. Depois do pecado veio fé e conversão. Nós estamos hoje é o número o sexto, o senhorio de Jesus. Esse ensino não era para mim repassar para vocês, tinha outra pessoa que estava designada, mas ela não pôde vir por motivos justos, né? Então eu estou aqui, vou tentar substituí-la. Esse tema, senhorio de Jesus, é algo muito profundo. A gente ter Jesus como nosso Senhor. Eu sempre consagro, toda a minha família, consagro meus filhos ao senhorio de Jesus. Consagro minhas noras ao senhorio de Jesus. Eu consagro minhas netinhas, meus netos, ao senhorio de Jesus. Consagro minha esposa ao senhorio de Jesus. E eu também me consagro ao senhorio de Jesus. Porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Jesus mesmo, Ele vai dizer: sem mim nada podeis fazer. E principalmente nós que estamos se enganjando para um conhecimento mais profundo de igreja, para nós se tornarmos igrejas. Porque todo esse seminário, ele não tem, a finalidade dele não é você simplesmente ser servo da renovação, mas você ser igreja, você conhecer mais, saber mais, para amar mais e para ser amado. Gente, veja que lindo, é muito lindo. Eu quero começar aqui contando uma historinha para vocês, uma historinha sobre o jumentinho de Jesus que usou para entrar em Jerusalém. É uma historinha. Ela diz assim: um jumentinho, voltando-se para casa, todo contente, falou para sua mãe: fui a uma cidade e quando lá cheguei eu fui aplaudido. A multidão gritava alegre, estendia seus mantos pelo chão e todos estavam contentes com a minha presença. A sua mãe perguntou se ele estava só, e o burrinho disse: não, eu estava levando um homem com o nome de Jesus, que tinha o nome de Jesus. Então a sua mãe lhe falou: volte a essa cidade, mas agora sozinho. Então o burrinho respondeu: quando eu tiver oportunidade eu voltarei lá. Quando retornou a essa cidade sozinho, todos os que passaram por ele fizeram o inverso. Maltratavam, xingavam e até mesmo batiam nele. Voltando para sua casa, disse para sua mãe: estou triste, pois nada aconteceu comigo, nem palmas, nem mantos e nem honra. Só apanhei, fui xingado, maltratado, eles não me reconheceram, mamãe. Eles não me reconheceram, mamãe. Indignado, o burrinho disse à sua mãe: por que isso aconteceu comigo? E a sua mãe respondeu: meu filho querido, você sem Jesus é só um jumentinho. Lembre-se sempre disso, meus irmãos. Nós sozinhos somos sempre um jumentinho. Nós sem Jesus não somos nada.
Por isso que eu já dei aquela citação para vocês. Sem mim, nada podeis fazer. E nós estamos vendo que muitas pessoas hoje simplesmente desabonaram, como se diz, né? O Senhor. Estão muito mais preocupados com as coisas do mundão e não estão nem aí com as coisas de Deus. Nós estamos vivendo um período assim muito grande de frieza. O ser humano está se tornando muito frio. Não tem quase tempo para Deus. Nós disponibilizamos muito tempo para o Senhor. Se a gente pegar e contar as 24 horas de um dia, quanto tempo eu dou para Deus nessas 24 horas? E daí nós vemos tudo isso que está acontecendo no mundo. Não porque seja vontade de Deus, mas porque nós se distanciamos desse senhorio. Senhorio do Senhor. Senhorio de Jesus. Eu esses dias assisti uma pregação sobre esse tema e eu vou repassar alguma coisa que esse pregador falou. Eu achei muito interessante a colocação que ele fez. São Paulo, nós sabemos que ele fala muito sobre o senhorio de Jesus em suas cartas. E São Paulo, podemos dizer que foi um homem pentecostal, porque Paulo foi o maior pregador do cristianismo. Não teve outro homem que pregasse tanto a palavra do Senhor. E toda a pregação que Paulo fez, esse pregador, ele colocou 4 divisões, ou 4 passos sobre a pregação de São Paulo, sobre o senhorio de Jesus. E o primeiro passo que ele colocou aqui, ele vai dizer assim, o primeiro é o batismo do Espírito Santo verdadeiro. E nós, nessa sequência desse seminário, nós vamos ter uma das pregações que vai falar sobre o batismo do Espírito Santo, onde você vai ser guiado pela luz de Deus, onde nós vamos receber muitos dons. Então esse pregador, ele coloca esse primeiro passo. O segundo, diante de todo o ensino de São Paulo, ele diz assim, São Paulo vivia a radicalidade. Ele não tinha meio termo. Ou ele ia viver o Evangelho, ou ele não vivia o Evangelho. E foi por isso que ele sofreu muito. Nós muitas vezes não entendemos, ou talvez vocês nem não estão sabendo daquilo que eu vou colocar aqui, diante de tudo aquilo que São Paulo sofreu. E o terceiro segmento, ele diz assim, que São Paulo tinha fogo. Era um homem cheio de paixões, louca por Jesus Cristo. Ele tinha saudade de Jesus. E ele dizia, o Espírito Santo não pousa em lugar sujo. É por isso que nós precisamos purificar o nosso coração para que o Espírito Santo habite em nós. E aí nós vamos começar a sentir então esse senhorio de Jesus. Só para vocês terem uma ideia, São Paulo, ele foi preso 27 vezes. E a maior parte dos seus ensinamentos, ele escreveu de dentro da prisão. E tem umas passagens muito lindas de São Paulo, uma dos Atos dos Apóstolos, que quando ele foi preso porque ele expulsou um demônio de uma mulher que vivia gritando, e aquela interessante que aquela mulher só dizia assim, este é o enviado de Deus. Parece que não me lembro bem se era essa frase, não lembro, este é o enviado de Deus. E aquela mulher ficou 3 dias gritando isso na rua. E São Paulo rezou por aquela mulher, expulsou aquele demônio que estava nela, e ele foi preso por causa disso, porque aquela mulher, ela adivinhava o que as pessoas precisavam, e eles ganhavam dinheiro com isso. E assim, no momento que São Paulo expulsou, eles perderam
porque aquela mulher não tinha mais aquele poder diabólico de ver, adivinhar as pessoas. E prenderam ele. E São Paulo foi muito maltratado, surrado com varas, né, amarrado no cárcere. E quando umas horas da noite ele estava louvando o Senhor, apesar de ter apanhado tudo, ele estava louvando o Senhor. E nesse louvor ao Senhor, os anjos vieram e soltaram eles das correntes. E o carcereiro ficou desesperado, né, porque era fiel ao seu chefe, ao seu mando lá. Ficou desesperado e tirou a espada e queria se matar. E São Paulo ainda falou para ele: não faça isso, nós estamos aqui. E aquele carcereiro pegou e levou. São Paulo saiu da cadeia, ele e Silas saíram da cadeia, e ele batizou toda a família do carcereiro. E aí tem um detalhe interessante das pessoas que vivem a presença de Deus. Porque São Paulo, aquele carcereiro que prendeu ele, que amarrou ele, se fosse um outro, ia dizer: se mate, quer se matar, se mate, né? Mas ele gritou: não faça isso, nós estamos aqui. Então a pessoa, quando sente o senhorio de Jesus, ele não tem o sentido de vingança, mas ele tem o sentido do amor. E São Paulo vai e batiza aquele carcereiro, e toda a família dele se converteu ao cristianismo por um ato de amor. Por que São Paulo fazia isso? Porque ele era apaixonado pelo Senhor. E o quarto passo, São Paulo tinha sede de almas para Deus. Eu quero dizer uma coisa para vocês, meus irmãos: vocês vão ter que sair daqui, ter sede de Deus, sede de almas para Deus. É isso que o Senhor está pedindo hoje para você. Que você seja um evangelizador aonde você estiver. Seja lá no teu trabalho, seja na tua família, seja com teus filhos, seja com teus parentes. Que você tenha essa sede de salvar a alma. Porque Jesus pede. E de pregar o evangelho a toda criatura. Jesus está pedindo. Aí nós vamos sentir o senhorio de Jesus, e isso que São Paulo fazia. Esse senhorio de Jesus, gente, hoje muitas pessoas, elas vivem desnorteadas, vivem sem rumo, buscam ideologias, porque se distanciaram da verdade. Mas graças a Deus vocês estão aqui. Enquanto muitos estão distanciando, muitos estão em busca de ir atrás daqueles que estão distantes, porque é isso o nosso papel de cristão. E nós vemos que muitas pessoas estão buscando doutrinas falsas, porque não conhecem a verdade. Seitas diabólicas, gente. Nós temos pessoas hoje que participam de seitas diabólicas para ficar rico, para ter dinheiro, fazendo consagração. Outros vão para o curandeirismo, outros vão para as bruxarias, e aí vai, gente, um montão dessas coisas que o mundo está cheio por aí, enganando os outros, né? Muitas pessoas hoje cultuam drogas, o Deus deles é droga. Veja o que está acontecendo com o nosso povo. O Brasil hoje é um país que tem um número de pessoas viciadas em droga assustador. Só para vocês terem uma ideia, gente, o dinheiro que circula com drogas equivale ao PIB nacional, da arrecadação dos impostos do Brasil. Para vocês terem uma ideia do dinheiro que está correndo atrás disso. E a pergunta que a gente se faz: por que isso está acontecendo? Porque eles não conhecem o senhorio de Jesus. Nós vemos também aqueles que cultuam o sexo, essas relações sexuais que estão por aí, sites pornográficos e toda essa coisa indecente que nós estamos vendo aí. Outros cultuam a prostituição. Tem gente que cultua roubo. Tem gente que cultua dinheiro, vive em função do dinheiro. Tem outros que cultuam fama.
Tem gente que cultua o corpo bonito e as academias estão surgindo em toda parte, em grande quantidade. E muitas pessoas deixam de participar de uma missa para poder ir numa academia. Não é errado você cuidar do teu corpo, porque o templo do Espírito Santo deve ser cuidado, mas temos que cuidar com os exageros. Em Oséias 4:6 ele vai dizer assim: meu povo se perdem. Até o Rose, se quiser marcar isso aí, pode marcar, eles vão anotando, não precisa se pegar, só vocês marcam e depois vocês lerem em casa, porque hoje tem bastante citação e se nós for ler todas para vocês acompanhar, algumas nós vamos acompanhar. Então, é Oséias 4:6, ele diz assim: porque o meu povo se perde por falta de conhecimento, por teres rejeitado a instrução. Nós estamos vivendo um cristianismo. Lembra que no primeiro, quando eu falei do pecado para vocês, o Senhor tinha me dado aquela visualização e ele dizia, né? Que pena que o meu povo está vivendo analfabetismo cristão. A nossa igreja é muito rica, mas nós paramos no tempo, não conhecemos ela. É preciso nós conhecer. O que significa Senhor? O que significa essa palavra Senhor? É aquele que tem autoridade sobre tudo. Ele é o dono. O Senhor é o dono. Eu às vezes fico imaginando, mas antes deixa eu contar uma historinha para vocês. Uma vez eu vi um senhor também, ele estava contando, né, que era um padre, e naquela paróquia onde ele trabalhava, tinha um padre bem velhinho. E aquele padre velhinho, ele costumava fazer oração diante do Santíssimo. E ele estava rezando diante do Santíssimo, e sempre que ele ia rezar diante do Santíssimo, ele dormia. E daí os padres começaram a se incomodar com ele. Às vezes estava muito frio, ele ficava dormindo lá na frente do Santíssimo. Daí um dos padres chegou e falou: padre, por que o senhor não vai deitar na cama? O senhor está dormindo. Daí aquele padre disse: cachorro velho gosta de dormir nos pés do seu dono. Veja que lindo, gente. Você dormir nos pés do seu dono. Aquele padre, ele considerava Jesus como dono. É o que nós estamos vendo aqui nesse ensinamento. O que significa Senhor? É aquele que tem autoridade sobre tudo. Ele é o dono. Veja que lindo você ter o Senhor como dono. Várias passagens bíblicas comprovam que Jesus é o Senhor. O senhorio de Jesus está na justiça, porque Ele é justo. Está na verdade, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Está no amor, porque Ele é amor. Então, vivendo esses princípios, justiça, verdade e amor, gente, nós estamos sentindo ou vivenciando esse senhorio de Jesus. Jesus morreu por nossos pecados. Eu às vezes fico imaginando, eu não sei se alguém de vocês, eu sei que o Odomiro tem essa aí, porque um dia ele me falou. Tem as 15 chagas do sofrimento de Jesus. Se vocês tiverem uma oportunidade um dia, gente, pegue e leiam, estude essas 15 chagas de Jesus. Eu vou contar algumas aqui. Jesus, quando ele estava sendo flagelado, gente, a Bíblia não relata esse sofrimento dele. Isso aí foi relatado para uma santa e ela transcreveu essas 15 chagas do sofrimento de Jesus. Jesus, gente, além de todo o sofrimento, da chicoteada que ele levou, eles colocavam um espinho, atravessavam o espinho na língua dele. Eles pegavam e faziam, eles chamavam ortoche, faziam aquelas tochas de fogo e queimavam o corpo de Jesus. Eles despejavam chumbo derretido, gente. Vocês imaginam que coisa horrível. Despejavam chumbo derretido no seu corpo. Colocavam o azeite fervendo.
E Jesus, antes dele pegar a cruz e sair para o Calvário, para levar a cruz para o Calvário, eles colocaram no banco onde um assento que eles se diziam que era o trono, encheram uma cadeira de prego e colocaram Jesus sentado naqueles pregos. E nos pés deles eles colocaram um latão incandescente, super quente, e ele com os pés descalços colocou os pés naquele latão quente e ergueu as pernas, e logicamente todos aqueles pregos entraram nas suas nádegas. Sabe por que Jesus fez isso? Porque Ele é o Senhor nosso. Ele quis a nossa salvação. Jesus tinha o poder de fazer daqueles homens sumirem. Ele era Deus, é Deus, mas Ele passou por tudo isso, por mim e por você. E você vai sair daqui hoje com essa certeza no teu coração. Tudo que Jesus passou foi por mim. E Ele carregou a cruz com os pés, das solas do pé, tudo queimado. Ele não reclamou. Eu às vezes fico imaginando, gente, você queima um pouquinho, você sente uma dor terrível. Você imagina os dois pés num latão, e daí você sair carregando a cruz naquelas pedreiras, porque aquela região lá é uma região de pedra. Jesus fez isso por mim e por você. Ele ressuscitou para a nossa justificação, para dizer que um dia nós vamos ressuscitar também. E às vezes eu fico me perguntando o seguinte: até que ponto você acredita que um dia nós vamos falecer, mas nós vamos ressuscitar? Esse mesmo corpo que está aqui vai ser ressuscitado, porque Ele fez isso para a nossa justificação. Por isso Ele é o Senhor. Romanos 14, 7 e 10. Rose marca lá. Romanos 14, 7 e 10. Se vocês quiserem pegar a Bíblia, isso aqui fica mais facinho, mais curto. Romanos 14, 7 e 10. Romanos 14, 7 e 10. A minha Bíblia é diferente da de vocês, gente. Eu não... Rose, se você achar da página, ajude. 14,73. Ave Maria? 14,63 na página. Amém? O Deus me cuida. Amém? Então ele diz assim: olha, nenhum de vós vive para si, ninguém morra para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. O Senhor é um Deus dos mortos e dos vivos. Nenhum de vós morra para si. Quer morrer para si, o que é? Você vive no teu egoísmo, morreu para si. Ninguém morra, ninguém de vós vive para si. Viver no egoísmo, eu vou viver a minha vida, você vai viver, né? É o relativismo que eu comentei lá, quando preguei sobre o pecado, né? E ninguém morra para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. É essa certeza que nós temos que ter no nosso coração. Se eu sou criado à imagem e semelhança de Deus, eu tenho que viver para o Senhor. E viver para o Senhor eu preciso conhecer um pouquinho mais do que Ele deixou, que Ele ensinou. Se morremos para o Senhor, se morremos, morremos para o Senhor. E se vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor, tanto dos mortos como dos vivos.
que a gente tenha certeza no coração da gente, né? Jesus é o Senhor de nossas vidas por 3 motivos. Oi. Volta no versículo 9. No versículo 9, Rose, eu peguei aqui uma outra citação. Se você estiver lá, traz aqui. Pode vir ler aqui. Para isso é que morreu Cristo e retornou à vida para ser o Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Por que julgas então o teu irmão? Ou por que desprezas o teu irmão? Todos temos que comparecer perante o tribunal de Deus. Deu para vocês perceber, né, aquilo que o Senhor está falando para nós. Eu não vou comentar muito porque nós temos muita coisa aqui pela frente, então mais para frente a gente vai ver se tiver tempo. Então Jesus é o Senhor por 3 motivos. O primeiro motivo, Jesus é o Senhor pela natureza de sua divindade. Porque Jesus, ele tinha as 2 divindades, a divina e a humana, 100% humano e 100% divino. Isso é comprovado pelo Evangelho. O segundo motivo, Jesus é o Senhor pela sua missão, porque Ele veio aqui para a nossa salvação. Se a gente começar a ler a história, por exemplo, dos reis, dos profetas que Deus enviou lá no Antigo Testamento, e o povo desobedeceu, e Deus Pai vai mandar seu único filho para resgatar os seus filhos. E Jesus Deus manda o seu único filho, Jesus, para a missão. E hoje Ele está pedindo para nós que continue essa missão. Então, vocês estão percebendo, vocês estão vindo aqui, não é simplesmente para você ter mais conhecimento, mas Jesus quer que você entre na missão, que você salve almas. Porque nada adianta eu vir fazer um encontro, eu conheço bastante e daí eu fico no meu lá, não saio, não vou evangelizar, não vou pregar a verdade, não falo a verdade, às vezes fico com medo, com receio. Eu vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos, a gente falar a verdade não é fácil, no mundo que nós estamos vivendo. Se você pegar os apóstolos, como é que foi a vida dos apóstolos? O próprio Jesus foi morto, os apóstolos também. São Paulo, que pregava com temor, ele foi decapitado. E nós estamos vivendo um momento muito difícil dentro do cristianismo. Veja o que está acontecendo no mundo afora. Eu não estou assustando vocês, mas estou contando as verdades que nós estamos vivenciando. Aquele que fala a verdade machuca muitos que vivem no erro, e tem muitos que não aceitam a verdade. Eles preferem viver no erro do que buscar a verdade. E Jesus, ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o terceiro desses motivos, Jesus é o Senhor pela característica de sua missão. Jesus é o Senhor pela característica de sua missão. Qual é a característica de Jesus? Divina. Característica divina. Espiritual e não material. Jesus não buscava. Jesus não teve aonde nascer e não teve aonde morrer. A gente começa a pensar isso, a gente vê o Filho de Deus, o dono do mundo, que esteve lá na obra da criação. Lá em Gênesis nós vamos ver que tem uma parte lá no capítulo, parece que 1 ou 13, capítulo 1, no versículo 13, ou 2, 13, não estou bem lembrado, que ele vai dizer assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos, estava as 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
Tem gente que não acredita que Jesus esteve naquela época. Tem muitos cristãos que acham que Jesus nasceu e ele não existia antes. Jesus existia antes, ele estava inclusive quando o homem foi criado. O Catecismo da Igreja Católica, lá no item 450, ele vai dizer assim: desde o princípio da história cristã, a afirmação do senhorio de Jesus sobre o mundo significa que os homens não devem submeter sua liberdade. Quer dizer, nós não podemos fazer aquilo que queremos, mas nós temos que fazer aquilo que o Senhor quer. Eu uma vez ouvi um senhor falando uma coisa que me chamou muita atenção, porque ele era um homem bem simplesinho, e ele disse uma verdade tão grande, gente, que eu nunca mais me esqueci. Ele disse: vocês vejam o que está acontecendo. O Brasil tem uma Constituição, tem 300 e poucos artigos, emenda, parágrafo, não sei o que. Ela tem citações gregas, latina, italiana, é sofisticado de conhecimentos profundos, e às vezes não está resolvendo nada. E ele disse assim: se o homem colocasse os 10 mandamentos, nós teríamos tudo em paz, tudo harmonioso, apenas 10, não precisava os 300 e poucos. Eu não vou nem comentar aqui com vocês, porque eu sei alguma história sobre a nossa Constituinte, como é que ela foi feita, que é terrível. Ela nasceu dentro de umas aberrações mais terríveis que vocês podem imaginar. A natureza da divindade. Jesus é 100% Deus e 100% homem. Só que tem um detalhe aqui muito interessantíssimo: Jesus nunca prevaleceu da sua divindade. Ele poderia, no momento do sofrimento dele, acabar com todas aquelas pessoas que estavam lá judiando deles. Ele podia acabar com tudo, ele era Deus, ele tinha o poder na mão, ele podia destruir tudo. Se ele esteve na formação do homem, se ele esteve na constituição do universo, ele não poderia destruir o homem? Lógico que podia, mas por que ele não fez isso? Porque ele estava vivendo o princípio humano. A natureza de Jesus. Então, Jesus pregava em nome de Deus, pela unção dada pelo Espírito Santo. Messias, que quer dizer ungido de Deus. Jesus tem autoridade sobre tudo, gente. Mas ele não usou da sua autoridade para machucar as pessoas. Inclusive, no momento que ele estava pregado na cruz, o sofrimento de Jesus, gente, quando ele esteve pregado na cruz, segundo o relato de muitos santos, que Deus mostrou para eles o sofrimento de Jesus, quando ele foi colocado na cruz, aqueles buracos onde ia ser colocados os pregos ficou mais distante, eles puxaram tanto os braços de Jesus que deslocou o ombro. Vocês imaginem, gente, uma pessoa com o ombro deslocado, pregado e sendo levantado numa cruz. Eu fico imaginando a dor que o Senhor passou. E ele vai dizer, nas 7 palavras que ele falou pregado na cruz, uma das palavras ele disse: Pai, perdoe, porque eles não sabem o que fazem. E se ele quisesse usar o seu poder, ele podia destruir todos aqueles homens. Mas ele não fez isso porque ele queria a nossa salvação. Fez por nós. Um grande perigo que nós estamos vivendo hoje, que tem gente que diz assim: não, Jesus já fez a sua parte, nós estamos tranquilos, estamos salvos. Não, Jesus fez a sua parte, mas nós temos que fazer a nossa. Temos que buscar esse conhecimento. Eu disse a vocês que Jesus ele tem autoridade sobre tudo. Jesus tinha autoridade sobre a natureza. Ele acalmou a tempestade. Jesus tinha autoridade sobre doença.
Quantas pessoas doentes ele curou, tipos de doença, ele curou de lepra, ele curou de hemorragia, ele curou surdos, mudos, ele curou cegos de nascença, epiléticos, aleijados. Jesus tinha o poder sobre tudo isso, gente. E é isso que nos leva a ver esse senhorio de Jesus. Jesus perdoou todos os pecados, inclusive daqueles que maltrataram, que pregaram ele na cruz, né? Hoje, os pecadores distanciam-se de Deus. Vocês podem observar o seguinte: quando a gente comete um erro meio grave, a gente fica até meio receoso de participar de uma celebração. Mas veja a bondade do Senhor. Ele inventou o sacramento da reconciliação. E nós podemos se reconciliar através da confissão. Jesus tem poder sobre os demônios. Quantos demônios ele expulsou? Jesus teve poder sobre a morte. Gente do céu, veja que coisa. É por isso que nós vamos colocando ali o senhorio de Jesus, esse poder que o Senhor tinha. Ele ressuscitou a filha da viúva de Naim, que está lá em Lucas 7, 11, 17. Ressuscitou Lázaro, Lucas 11. Tem um segmento da teologia da libertação que diz que Lázaro não morreu, ele teve um ataque epilético. Isso eu já vi clérigos falar isso. Sabe o que significa isso? Você adulterar o Evangelho do Senhor. É aquilo que São Paulo vai nos falar. Jesus ressuscitou a filha de Jairo, que está lá em Lucas 8,40. Tudo está no controle de Jesus quando cremos. Está lá em Mateus 28, 18. Eu queria que você colocasse ali, Rose. Mateus 28, 18. Ele vai dizer assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28, 18b. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus tinha autoridade. Ele podia fazer o que ele queria, mas nunca ele prevaleceu de todo esse poder divino que ele tinha. Ele viveu como escravo para a nossa salvação. Ser de Deus, gente, é se entregar a Ele. E nós não podemos ter medo de se entregar ao Senhor, de você consagrar. Vocês façam uma experiência, consagra a casa de vocês. Eu, se tivesse tempo, eu ia contar uma história que aconteceu para vocês. Nossa, nós estamos bem adiantados, mas acho que vai dar tempo de eu contar essa historinha. Eu teve uma época que eu consagrei a nossa casa. E quando eu consagrei a nossa casa, começaram a aparecer as provações. Eu fiz uma casa que, se eu fechasse algumas portas, daria um apartamento para cada filho. Eu pensei, eu fui muito egoísta, porque eu queria os filhos tudo do meu lado. E hoje nós estamos só eu e a Rosa. E nós consagramos a nossa casa. A primeira coisa que aconteceu na nossa casa, o nosso construtor, ele era alcoólatra, e a família abandonou ele. E um dia ele chegou e disse para mim: Pedro, eu quero que você me leve no asilo. Eu peguei, levei ele no asilo, ele chamou o presidente, passou tudo que ele tinha para o asilo. Ele ficou 13 dias no asilo. E daí um dia ele me telefonou: Pedro, vem aqui, eu não aguento ficar aqui, porque só tem louco aqui. Eles colocaram as pessoas desequilibradas junto com ele. Ele era um homem muito culto, era espanhol, homem muito culto, conhecia muita coisa. Ele não se adaptou. Eu fui lá e peguei ele. E levei lá em casa, ele passou a tarde lá em casa, nós conversando, e daí ele disse: Pedro, chegou a hora de você me levar embora.
Eu só olhei para a Rose, parece que a Rose entendeu. Só olhei. Vamos adotar o seu João? E nós pegamos o seu João. Vocês não imaginam a alegria que aquele homem teve quando eu disse para ele: seu João, o senhor vai morar aqui com nós. O senhor fez a nossa casa, tem bastante quarto. O senhor vai escolher um quarto para o senhor. E tem a televisãozinha dele, você vai assistindo tudo. E ele ficou morando com nós. Vocês não imaginam a alegria desse homem. E o seu João começou a ficar doente. E o seu João era um homem muito ranzinza. Era terrível de ranzinza. E a Rose começou a conversar com ele. A Rose fazia todos os gostos dele. Eu admirava a Rose, porque ele dava aula de culinária para a Rose. Olha, Rose, eu quero isso. E a Rose ia atrás no mercado e ia fazer do jeito que ele queria. E ele agradecia. E quando eu chegava do meu trabalho, que eu ia almoçar, eu ia tirar um cochilinho, ficava deitado, tinha 2 camas no quarto dele, ele não deixava ninguém falar para me dormir. Judiação. Eu tenho uma saudade daquele homem. E aquele homem começou a ficar doente, ele foi para o carrinho de roda e eu dava banho nele. E um dia eu estava dando banho nele e ele me disse: Pedro, o que você está fazendo por mim, nem meu pai fez. Eu não sei como te agradecer. Eu disse: seu João, nós temos o Senhor como nosso pai aqui. Porque o Senhor que fez a casa. O Senhor nos ajudou a fazer a casa, porque o Senhor não explorou no preço. E nada mais justo do que o Senhor ficar aqui com nós. E ele começou a ficar doentinho. Nós chamávamos os médicos iam lá atender ele, às vezes nem cobrava consulta dele nada. E o seu João pegou uma afinidade tão grande com nós, com o nosso filho, que o nosso filho ia no quarto, ele começava a contar a história do país que ele viveu, porque ele era um homem que viveu na Espanha, conhecia muito, e começava a contar a história. Ele se tornou uma pessoa da nossa família. Mas a coisa mais linda que aconteceu, o seu João fazia 50 anos, né, Rose, que não se confessava. E nós levamos o Padre José, a primeira Rose foi lá e falou com ele, até que enfim ele aceitou. E a coisa linda que aconteceu, gente, que o Padre José foi lá e confessou ele. E aquele homem se tornou um homem diferente. Como um boi, ele recebeu Jesus. Fazia 50 anos que ele não tinha confessado. E não parou por aí. O seu João ficou algum tempo, foi no hospital. Ele ia no hospital, ele ficava brigando com as enfermeiras. E nós fomos orientando, nós tínhamos uma cunhada que era psicóloga, começou a falar para ele: não é assim, seu João, trate bem das enfermeiras. E ele começou a tratar bem das enfermeiras, depois que ele teve aquela passagem com o Padre José, com a comunhão. E o dia que ele morreu no hospital, aquele homem que era ranzinza com as enfermeiras, choraram pela perda do seu João. Porque quando passavam na porta, ele dava tchauzinho para elas e agradecia a elas. Veja o que Deus faz. A nossa consagração não parou por aí, porque depois nós tivemos outras pessoas que tiveram câncer, etc e tal, que foram lá em casa, e a Rose teve que sair 3 horas da manhã, levando eles para Curitiba. Eu estou contando isso para vocês, gente, porque quando você consagra a tua casa, Deus vai pedir alguma coisa de você, pode ter a certeza, mas vale a pena. Porque hoje eu tenho um amor por esse meu Senhor, Ele que é o nosso Salvador. Quando eu me aposentei, está fazendo mais de 10 anos, já não sei nem a data, eu comecei com missa diária, eu me comungava todo dia. E eu, nos meus finalmente aí, gente, que eu estava vendo que eu estava entrando dentro de um rolo que não estava me agradando, eu tirei meu site, meu e-mail, eliminei meu celular, eliminei meu computador. O tempo que eu perdia com o telefone, com tudo isso, eu passei a estudar e ler. E confesso a vocês, gente, eu tenho lido muito, aprendido muito. Hoje eu passei o dia inteiro
lendo, estudando sobre o que eu iria falar para vocês. E o Senhor me colocou isso bem no finalmente. Mas vamos para frente. Tem Apocalipse 3:20. Eu quero que vocês peguem para ler. Apocalipse 3:20. Bem no finalzinho. Eu quero que vocês prestem atenção nessa palavra, o que Jesus está falando para vocês hoje. É Jesus falando para nós hoje, aqui nessa noite. Página 1559. 1559 na Bíblia Ave Maria. Capítulo 3, no versículo 8. Aliás, capítulo 3, versículo 20. Amém? Então veja lá, podemos ler junto isso aí. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos, eu com ele e ele comigo. Palavra do Senhor. Isso é Jesus que está falando para você. E eu quero que você saia daí com essa convicção no teu coração. Eis que eu estou à porta e bato. O Senhor está batendo na porta do teu coração. A chave está com você. É você que vai abrir ou vai fechar. É você que vai querer ou não querer. E se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearemos, eu com ele e ele comigo. Não precisa nem comentar, né? Isso é Jesus que está falando, gente.